Olá e boas-vindas a mais uma exploração profunda. Hoje nós temos em mãos um material que, bom, não é exatamente um artigo científico tradicional, sabe? Aqueles cheios de jargões, impenetráveis. E também não é nem de longe uma daquelas reportagens que cobrem o ciclo frenético de notícias do dia a dia. Definitivamente não. É algo bem mais atemporal. É algo que convida a gente a fazer uma pausa. A nossa missão nesta análise profunda hoje é mergulhar de cabeça num manifesto filosófico que é, olha, fascinante. Muito fascinante. É um texto que tenta mapear nada menos que a essência fundamental do comportamento humano. Exatamente. E é um respiro muito interessante porque o material que nós vamos dissecar hoje se afasta completamente das discussões sobre política partidária. Sim. Ou ideologias específicas, disputas eleitorais, debates jurídicos. O autor não está minimamente interessado em analisar o último decreto aprovado por algum governo, mas sim as forças invisíveis que movem a nossa consciência. E a nossa ação coletiva de forma muito mais profunda, né? Exato. E o autor desse texto, o nome que assina esse manifesto é Elder Lag. O material descreve ele com termos muito específicos, quase poéticos, eu diria, para estabelecer quem ele é e como ele enxerga as coisas. Ele é chamado de um observador da humanidade que se recusa a se esconder atrás de teorias confortáveis. É uma definição forte. Muito. As fontes também chamam ele de um fotógrafo da realidade e, olha que interessante, um músico da vida. Uma descrição bastante artística, mas o que fica evidente logo nas primeiras páginas é que o texto dele bate muito pesada na nossa realidade prática de todo dia. Sim, e essa descrição inicial já nos prepara perfeitamente para a lente através da qual ele enxerga o mundo. Tá. Quando o texto diz que ele é um fotógrafo da realidade, isso implica que a intenção dele é capturar o que é, e não o que nós, como sociedade, gostaríamos que fosse. Perfeito, não tem filtro de Instagram nessa fotografia. Nenhum. Ele percebe os padrões profundos de como agimos, ele identifica o momento exato em que as estruturas de poder tradicionais, sabe, aquelas nas quais a gente costuma depositar tanta fé? Sim, governos, instituições. Isso. O momento em que elas simplesmente falham em gerar qualquer tipo de transformação real, o ponto central é que ele não tenta prescrever uma nova lei mágica para consertar o mundo. A tentativa dele é descrever a mecânica básica de como o mundo realmente funciona. E de como a mudança autêntica e duradoura ocorre, certo? Exato. Certo, vamos desvendar isso então. O título central, ou o conceito principal desse manifesto, é o que ele chama de a verdadeira evolução. E o material já começa com uma afirmação que, bom, soa praticamente como um soco no estômago das nossas instituições modernas. Totalmente. O texto diz com todas as letras que governos, ideologias e decretos falham absolutamente quando tentam forçar a transformação das pessoas. O que é fascinante aqui é o mecanismo psicológico que o texto de Lag descreve para embasar essa afirmação tão categórica. Sim. E não se trata de uma crítica a um governo A ou a um governo B, que fique muito claro para quem nos ouve. É importante frisar isso. Sim, é uma observação neutra, quase clínica, sobre a natureza da autoridade quando ela é confrontada com o coração humano. Tá. Ele afirma que o coração humano simplesmente não se curva à autoridade imposta. A equação que o manifesto propõe é muito elegante, na verdade. A imposição gera resistência, enquanto a compreensão gera ação. Mas me permita fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho. Fique à vontade. Porque eu imagino que muita gente da nossa audiência deve estar pensando a mesma coisa agora. Se a evolução não pode ser imposta por decreto de cima para baixo, como ficam as leis da nossa sociedade? Certo. Quer dizer, nós temos leis que protegem direitos fundamentais, que punem crimes graves. Nós não precisamos de uma força estrutural de cima para baixo justamente para impedir o caos enquanto as pessoas não atingem essa tal compreensão íntima? Olha, essa é uma excelente provocação e toca no cerne do que o texto tenta diferenciar. O manifesto não está dizendo que regras de convivência básica não servem para manter uma ordem superficial. Ah, entendi. O ponto de Lag é sobre a evolução, não sobre a contenção de danos. Leis penais e decretos governamentais funcionam como muros de contenção. Eles podem impedir que a sociedade entre em colapso total amanhã de manhã. Sim, seguram a barra. Exato.
Mas um muro de contenção não ensina a água de um rio a fluir melhor, ele apenas represa a água. Nossa, essa imagem é muito boa. E é aí que entra a imagem visceral que o texto usa. Lag escreve que qualquer evolução imposta de cima para baixo cria apenas uma aparência de ordem. Aparência de ordem. Por fora, tudo parece estar funcionando maravilhosamente bem. As regras parecem estar sendo seguidas porque, no fundo, existe um medo da punição. Mas por dentro, nas palavras exatas do manifesto, o sistema apodrece. O sistema apodrece. É uma imagem fortíssima. Sim. Pense nas grandes estruturas históricas que desmoronaram de um dia para o outro, ou em exemplos mais próximos de quem nos escuta, como o ambiente de trabalho numa empresa. Aquelas empresas com uma cultura super rígida. Isso, excessivamente rígida e punitiva. Quando a mudança desce da diretoria em forma de decreto, os funcionários obedecem pelo medo de perder o emprego. Sim, você assina o papel e diz que concorda. Temos aí a aparência de ordem. Mas não há crença genuína naquilo. O ressentimento começa a corroer as fundações por baixo dos panos. O sistema apodrece porque a obediência cega não é sinônimo de evolução. A obediência forçada é um estado estático. A evolução exige um movimento voluntário e consciente. E o autor compara essa dinâmica imutável da natureza humana com a própria força da gravidade, né? Exatamente. Ele diz que essa verdade sobre a imposição gerar resistência é tão inegável quanto a gravidade. Ninguém pode negar, ninguém pode ignorar e ninguém consegue enganar a gravidade com discursos bonitos. Nem com decretos. Pois é. É possível até tentar criar leis que proíbam as coisas de cair, mas um pedaço de papel não altera a força fundamental que puxa a maçã em direção ao chão. Uma excelente analogia. As leis, segundo o texto, tentam dobrar a humanidade de fora para dentro, mas não conseguem forçar o coração de ninguém. E qual é, então, a alternativa viável que o material apresenta? A transição da imposição forçada para a escolha consciente. A verdadeira mudança, a evolução real, não desce de um palanque. De onde ela vem? Ela nasce de algo muito mais íntimo e silencioso. Lagra argumenta que o coração humano, essa nossa essência comportamental, só se abre verdadeiramente a duas coisas: a percepção e a compreensão do seu próprio benefício. Então, o que tudo isso significa? Traduzindo isso para a nossa realidade cotidiana, Sim. significa que a evolução real, a verdadeira evolução que dá nome ao manifesto, é um processo estritamente interno. Individual, antes de poder sequer sonhar em ser um processo coletivo. O texto repete várias vezes que a mudança genuína só acontece quando a pessoa lá no seu íntimo escolhe mudar por si mesma. Não tem atalho. Não tem atalho. Não dá para pular etapas. Exato. E o uso da expressão percepção do próprio benefício merece uma análise um pouco mais cuidadosa aqui. Por quê? Porque numa primeira leitura mais apressada, isso poderia soar como uma defesa do egoísmo puro. Ah, sim. Cada um pensando no seu próprio umbigo. Mas no contexto filosófico do manifesto, aponta para algo muito mais profundo e orgânico. O ser humano precisa entender intimamente por que um novo comportamento é construtivo para o seu ambiente. Tá. Para suas relações, para sua própria jornada. Enquanto a mente não processa o benefício real de uma ação, qualquer tentativa de mudança externa será vivenciada como uma agressão. Faz todo sentido. Quem entende, muda por vontade própria e sustenta essa mudança. Quem não entende, apenas suporta o peso da regra até que ela se torne intolerável e aí aconteça a ruptura. E o que traz muito alívio na leitura dessas fontes é perceber que o autor faz questão de desmistificar quem tem acesso a esse nível de compreensão. Isso é fundamental. Ele pontua muito claramente que não é preciso ter diplomas acadêmicos nem títulos de nobreza intelectual. A verdade humana é descrita como sendo essencialmente simples. Muito simples. Nós não estamos falando de teses complexas que exigem décadas de estudos em bibliotecas isoladas. A evolução não é um prêmio de elite reservado para quem tem uma parede cheia de certificados pendurados. De forma alguma. É uma experiência humana básica, inerente à nossa condição. Todo decreto externo, nas palavras bem poéticas do texto, é apenas sombra. A luz real vem exclusivamente dessa escolha voluntária de evoluir. Essa é, sem dúvida, uma visão muito horizontal e democrática da sabedoria humana. A filosofia verdadeira do manifesto não emana dos livros empoeirados.
Ela vem da coragem de viver e da coragem de pensar por conta própria. Pensar por si mesmo. São verdades que, no fundo, toda pessoa sente na pele ao longo da vida, nas alegrias e nas frustrações cotidianas, mas que muito poucos conseguem articular com tamanha clareza sem se perderem em vaidades. E é aí que entra o papel do Lag como observador, né? Exatamente. O texto sugere que quando delegamos o nosso pensamento crítico para as instituições, para os partidos ou para as cartilhas morais de terceiros, nós abrimos mão da ferramenta primária da nossa própria evolução. O entendimento das coisas é uma responsabilidade absolutamente intransferível. Responsabilidade intransferível. Olha, é impossível terceirizar o próprio entendimento para um especialista ou para um governante. Nós mesmos precisamos fazer o trabalho interno. Agora, avançando um pouco mais no manifesto. Aqui é que a coisa fica, olha, realmente interessante. Fica mesmo. Porque até agora o debate estava centrado em como a mudança não pode ser imposta e como é necessário entender o nosso próprio benefício interno. Mas então, sem muito aviso, Elderlag introduz uma mudança de paradigma que vira toda essa lógica de cabeça para baixo. Uma virada e tanto. Ele começa a falar sobre o conceito de amor, só que claramente não é do jeito açucarado com o qual a nossa cultura está tão acostumada. A mudança de tom é radical. Embora a lógica estrutural permaneça impecável, ele retira o conceito de amor do campo minado da moralidade religiosa ou do sentimentalismo de filmes românticos e o coloca diretamente no campo da física estrutural. Física estrutural? Sim. O manifesto declara expressamente o seguinte: amar o próximo não é uma lei religiosa, é a estrutura da realidade. E isso é de uma proporção gigantesca. Tratar o amor não como uma virtude que pessoas iluminadas ou bondosas escolhem ter para ganhar pontos com o universo, mas como uma malha física, a própria fundação estrutural da realidade. É o equivalente a afirmar que o amor é o andaime invisível que sustenta o tecido do mundo exatamente da mesma forma que as leis da gravidade sustentam os planetas em órbita. Perfeita analogia. E a citação que vem logo a seguir é, para mim, a mais densa de todas as nossas fontes de hoje. Lang escreve o seguinte: você deve amar a todos, exceto a si mesmo, porque você mesmo é o que está em oposição ao mundo. É um soco. Eu confesso que precisei ler isso umas 3 vezes para começar a digerir. Como nós interpretamos isso de forma prática? É uma afirmação que nos obriga a parar completamente as engrenagens usuais do nosso pensamento. Se conectarmos isso a um cenário maior, olhando para o comportamento humano nas nossas sociedades modernas, nós conseguimos ver exatamente o que ele aponta. E o que seria? Por que amar a todos exceto a si mesmo? O que Lang está diagnosticando com uma precisão cirúrgica é que o eu, ou seja, o nosso ego isolado, essa nossa identidade individualista e fragmentada que se enxerga como separada e superior ao resto da teia da vida, é a fonte primária de atrito e colapso no sistema da realidade. Nossa, é como se o nosso eu, com todas as suas demandas infinitas, fosse um bloqueio massivo no fluxo natural das coisas. Certo? Exatamente. Nós passamos a maior parte do nosso tempo tentando proteger, exaltar e acumular recursos para satisfazer esse eu isolado. Sim, o tempo todo. O manifesto está sugerindo que esse mesmo eu, superalimentado, é a verdadeira força de oposição ao mundo. Se o amor é a estrutura que conecta a realidade, o egoísmo levado ao extremo é uma força anti-estrutural. Isso mesmo. É nadar contra a correnteza fundamental do universo. Perfeito. Para ilustrar como isso se aplica no mundo real, pense num ambiente colaborativo. Pense, por exemplo, num departamento dentro de um grande hospital. Ou numa grande corporação mesmo. Tá. Como um indivíduo decide agir estritamente para proteger o seu próprio status, escondendo informações cruciais dos colegas para parecer mais importante, ou criando gargalos burocráticos para demonstrar poder, o que acontece? A coisa toda trava. O egoísmo dessa pessoa não é apenas uma falha moral abstrata. Ele literalmente quebra a estrutura operacional do lugar. Projetos atrasam, pessoas sofrem, recursos são desperdiçados. O foco exclusivo no eu age como um vírus num sistema integrado. E o amor, nesse caso? O amor, sob a lente de Elderlag, seria a colaboração fluida e sem vaidade que permite que o sistema inteiro funcione em harmonia.
E olha como isso se amarra de forma brilhante com a tese do começo do texto. Lá no início nós discutimos que governos e decretos falham porque tentam impor ordem de fora para dentro, gerando tal apodrecimento interno. Uhum. Agora o texto nos diz que a ordem real, a estrutura da realidade, é baseada em amar o próximo e em remover o foco central do eu egoísta. Portanto, faz todo o sentido que nenhum governo jamais conseguiria decretar isso. Imagina a cena. Sim. Imagine o absurdo de um decreto que dissesse: a partir da meia-noite de amanhã, todos estão obrigados a abandonar o eu e amar o próximo para sustentar a estrutura da realidade. Seria cômico. Seria impraticável. E é por isso que a premissa de que a evolução precisa ser uma escolha interna ganha tanta força. O estado de consciência necessário para deixar de ser uma oposição ao mundo não pode ser legislado. Nem ameaçado a existir. Ele só pode ser alcançado através de um despertar pessoal, de uma constatação íntima de que a sobrevivência e a prosperidade do todo dependem dessa dissolução do egoísmo. E para coroar essa jornada de despertar, o autor não abandona a gente no reino etéreo das abstrações, né? Não, ele traz para a prática. O manifesto avança para a parte prática, trazendo o que Lager chama de mantras de ação. Os mantras são excelentes. Eles formam praticamente um guia tático de como essa mudança interna se manifesta no mundo físico. E esses mantras usam analogias belíssimas com os elementos da natureza. Sim. Eu adoraria que nós explorássemos cada um deles, porque eles parecem trazer a teoria para o chão duro da realidade. O primeiro mantra diz o seguinte: falar é vento, fazer é pedra. E ele cumprimenta. Vento muda o ar, pedra molda o caminho. O que nós podemos extrair dessas imagens? Esses mantras criam um contraste incrivelmente vívido entre o mundo da intenção pura e o peso inescapável do mundo material. Quando ele compara o falar ao vento, ele reconhece que o discurso tem o seu poder. Sim, o discurso move. Quando se ouve um grande discurso inflamado sobre mudanças, a energia do ambiente muda na mesma hora. Assim como uma ventania balança as árvores e levanta poeira, o ar se modifica. Mas a natureza do vento é ser passageiro. Passa rápido. Assim que a ventania acaba, a poeira volta a sentar no mesmo lugar e a topografia do terreno continua idêntica. A realidade não se alterou na sua estrutura fundamental. Já a pedra possui densidade. A pedra ocupa espaço e demanda esforço. E muda as coisas de lugar. Quando uma rocha gigantesca rola para o meio de um rio, ela altera permanentemente o fluxo daquela água para sempre. O fazer, a ação prática no mundo, é a pedra. É a única coisa capaz de moldar a estrada pela qual a humanidade caminha. O segundo mantra do texto aprofunda exatamente essa questão do esforço. Ele diz: ideias voam, ação pesa. E logo em seguida afirma que quem carrega a pedra constrói o mundo. Sabe o que me vem à mente imediatamente com essa frase de que a ação pesa? O que seria? É a clássica e muitas vezes frustrante experiência das resoluções de Ano Novo. Nossa, sim. Ter a ideia de adotar um estilo de vida super saudável e de ir para a academia todos os dias é estimulante. Na noite do dia 31 de dezembro, essa ideia voa leve e solta na mente, cheia de dopamina e empolgação. O vento puro. Exato. Mas acordar às 6 da manhã num dia chuvoso e frio na metade de janeiro e levantar da cama para cumprir o que foi prometido, bom, isso é carregar a pedra. É o peso real da ação esmagando a fantasia. Essa analogia do Ano Novo é perfeita. Ela captura exatamente a genialidade de Legge, que consiste em não romantizar a evolução. A evolução genuína e a ação prática pesam toneladas. Toneladas. Requerem constância absoluta, suor, enfrentamento de atritos e, frequentemente, um alto nível de sacrifício pessoal. E esse sacrifício é, voltando ao ponto anterior, justamente a quebra daquele eu egoísta e mimado. Que prefere o conforto. Que prefere o conforto temporário à estrutura sólida do mundo. Ter a ideia de construir uma ponte ou a ideia de criar um projeto social dá uma sensação inicial de euforia. As ideias voam, mas no fim das contas alguém precisa sujar as mãos de barro, descer até a margem escorregadia do rio e carregar os blocos de pedra sob o sol quente para erguer as fundações. É um trabalho pesado.
E é somente quem aceita o peso inegociável da ação que de fato constrói uma nova realidade tangível. Fazendo a ponte com o início do manifesto. A percepção interna gera a escolha voluntária, e a escolha voluntária resulta em ter a coragem de carregar a pedra. É um ciclo. E aí nós chegamos ao último dos mantras apresentados pelas nossas fontes, que parece resumir toda a jornada do indivíduo. Pensar é acender a chama. Agir é carregar o fogo. Forte, né? Uau, muito forte. O estalo inicial da descoberta é a faísca. Quando nós finalmente compreendemos algo novo sobre a vida ou sobre o nosso próprio benefício coletivo, essa chama luminosa acende no escuro da nossa mente. Sim, mas acender um simples fósforo não vai aquecer ninguém durante uma longa tempestade de inverno se não houver a habilidade, o preparo e a dedicação para manter essa chama viva. Com certeza. Pensar, refletir e ter uma epifania filosófica profunda no conforto de uma sala de estar é relativamente fácil e agradável. É o momento mágico da clareza inicial. Porém, carregar o fogo envolve a responsabilidade contínua, desgastante e diária de sustentar essa clareza diante das adversidades brutais do dia a dia. É aplicar o tal verdadeira evolução no momento exato em que os atritos do mundo testam duramente a nossa capacidade de não agir com egoísmo. É proteger a chama quando o vento do cinismo tenta apagá-la. Fica muito nítido que nós, como sociedade, passamos tempo demais esperando que o fogo e a pedra fossem carregados por outras pessoas. Séculos, na verdade. Pois é. Nós passamos séculos acreditando que líderes impecáveis fariam o trabalho pesado de evoluir por nós, em nosso lugar. E a lição duríssima, porém libertadora dessa leitura, é que não haverá atalho institucional. As leis podem e devem existir para conter o pior dos nossos instintos. Os muros de contenção. Mas apenas o despertar individual e o peso da nossa própria ação diária podem liberar a nossa melhor versão coletiva. Nós temos que carregar a pedra. Nós mesmos temos que carregar o fogo. Para sintetizar a jornada que nós percorremos hoje por este material tão denso. A evolução, de acordo com as observações cirúrgicas de Elderleg, nunca será um decreto assinado por mãos governamentais. Nunca. A própria história da civilização humana comprova essa tese exaustivamente, já que algumas das maiores paralisias e conflitos nasceram justamente da tentativa de impor uma ordem perfeita à força. A verdadeira evolução prova ser um movimento que fluía exclusivamente de dentro para fora. É um movimento que sai da obediência fingida, aquela aparência de ordem onde o sistema apodrece, em direção a uma convicção autêntica. É a transição do vento passageiro do discurso vazio para o peso irrefutável da pedra que molda novos caminhos. É impressionante observar como as conclusões dele conseguem amarrar mais alta abstração filosófica com a textura crua da nossa sobrevivência diária. Impressionante mesmo. Viver e pensar por conta própria, recusando veementemente a ideia de delegar o nosso discernimento crítico e, de forma simultânea e inseparável, agir no mundo em profunda sintonia com a realidade. Internalizando aquele conceito de amor. Sim, internalizando que o amor ao próximo não é apenas um enfeite para aliviar consciências pesadas, mas sim o próprio cimento que impede a sociedade de desmoronar. É, como o Manifesto sela em sua conclusão, a principal lei de funcionamento da natureza. Uma lei incontornável. Uma premissa que as fontes dizem vir acompanhada da imagem de uma galáxia colossal, apenas para nos lembrar do tamanho esmagador dessa verdade que ele nos convida a observar. Essa, enfim, é a verdadeira evolução. Sem sombra de dúvidas. E justamente para não fecharmos essa exploração de maneira dogmática e para honrarmos o convite irrecusável ao pensamento independente que a fonte tanto defende, isso levanta uma questão importante que eu gostaria de deixar ecoando com quem nos escuta. Por favor. Nós discutimos, através da lógica inicial do texto, que a mudança verdadeira e voluntária só acontece quando o ser humano compreende intimamente seu próprio benefício. Afinal, o coração só abraça sem resistências aquilo que percebe como genuinamente bom para si. Correto. Mas logo em seguida, o manifesto postula que a própria estrutura da realidade demanda que se ame a todos exceto a si mesmo, pois o eu excessivo é o que se opõe ao funcionamento saudável do mundo. O paradoxo final. Exato.
Fica, portanto, o questionamento para a reflexão da nossa audiência. Será que o maior de todos os benefícios que nós precisamos compreender profundamente e abraçar para finalmente destravarmos a nossa evolução é, de forma paradoxal, a dissolução total da nossa obsessão com o próprio ego? É uma pergunta pesada. Será que o entendimento de que não somos o centro isolado do universo e de que a nossa sobrevivência depende de agir pelo todo é a pedra mais pesada, porém a mais absolutamente necessária que a humanidade precisa aprender a carregar? Que reflexão espetacular para levar adiante. É um paradoxo lindíssimo de se observar na própria vida. A constatação de que o nosso benefício definitivo é abrir mão de buscar exclusivamente o nosso próprio benefício. Fica a reflexão para quem acompanhou a gente até aqui. Bom, nós chegamos ao final de mais esta exploração. Quero agradecer demais a cada pessoa da nossa audiência que mergulhou neste material com a gente, separando esse tempo valioso para pensar um pouco fora da caixa rotineira. Muito obrigada pela companhia. Fica para nós o lembrete poderoso de que as forças mais sutis e aparentemente invisíveis da consciência são, quase sempre, aquelas com impacto mais transformador nas nossas realidades tangíveis. Basta que nós decidamos parar um segundo para observá-las com a mesma coragem do nosso fotógrafo da realidade. Um grande abraço a todos. Não esqueçam de carregar os seus fogos e as suas pedras e até a próxima análise profunda. Caminé por dentro de la sombra, no había voz ni dirección, pero algo en mí permanecía, aquietando el caos del corazón. No fue afuera, no fue distante, fue un encuentro sin explicación. Oceana, Oceana, desde el fondo de lo que soy. Oceana, Oceana, cuando todo en mí se silenció, no es un ruego ni condición. Es un llamado que nace en comunión. Cuando el mundo pierde sentido las certezas caen al suelo, algo pulsa más allá del miedo, sosteniendo la propia vibración. No es temor, no es control, es presencia en expansión, sin forma, sin nombre, solo el latido que permanece. Oceana, Oceana, desde el fondo de lo que soy. Oceana, Oceana, cuando todo en mí se silenció, no es un ruego ni condición, es un llamado que nace en comunión. Sin cadenas, sin promesas, sin intercambio,
sin imposición. Solo verdad atravesando el centro de la intención. Oh, Shana, oh, Shana, no como quien cae al suelo. Oh, Shana, oh, Shana, la vida en vibración. Cuando el ser dice sí al corazón.